Líder da igreja, Felipe. Pode vir aqui, por favor. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Muitas pessoas já conhecem, outras não. Nós estávamos na capacitação de pastores aqui em São Paulo, em agosto. Olha aqui para mim. E o pastor Aloysio compartilhou do testemunho dele, algo muito precioso, muito poderoso, que tem feito na vida dele, durante alguns anos, e o que tem feito na cidade do interior de Goiás, é Montevidéu, né? Montevidéu, um avivamento em apenas alguns meses. E aí ele vai compartilhar aqui rapidamente um testemunho, um vídeo, e o que Deus tem feito na vida dele. Amém? Ele tem sido testemunho poderoso de transformação, libertação e de avivamento em cidades. Eu queria que você escutasse rapidamente aqui, tá bom? Amém, igreja? Graça e paz. Estou honrado de estar aqui, glória a Deus, pastora Soraya, pastor Alexandre, todos os demais pastores, o neto, sua esposa. Que recepção calorosa, né, que nós recebemos aqui. Mas eu quero compartilhar rapidamente, ontem nós tivemos um tempo aqui precioso. Quem foi impactado com tanto amor de Deus, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eu quero passar aqui rapidamente um pouquinho da minha história. Eu acho que o vídeo por si fala muito, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração nesse momento. Pode passar para mim, por favor. Jesus pode escrever a sua Aleluia. História de novo. Enquanto você vai vendo esse vídeo, Olha o que ele fez comigo. eu queria que você pai, que você mãe, que você tio, que você tia, avô, avó, A chance de dar tudo errado era talvez tenha alguém lá dentro da sua casa que precisa dessa Mas transformação. olha o que ele fez E comigo. eu quero que você permita que essa esperança entre dentro de você No olhar agora. eu carregava Sabe por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor E a minha Jesus. festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia ser Muitos anos na prostituição, olha o que ele 2 anos sendo violentado sexualmente dentro da própria casa. Fui usuário de crack durante 8 anos. hoje. Algumas fotos ali na frente você vai ver que eu perdi completamente todos os dentes da minha boca. Um dia já cansado Tomado disso, pelo pai, ódio, quero ser tomado mais pela raiva, prisioneiro da maldade. sem esperança de vida. E ele me Era chamou assim de que eu era filho. antes de encontrar com a graça do Senhor. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. Deus sabe como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Sabe, você precisa levar um pouquinho dessa esperança para sua casa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está mostrando para você alguém que você precisa insistir na sua casa. Alguém dentro da sua família. Eu não sei se é o seu filho, eu não sei se é um irmão, eu não sei quem é que o Senhor está apontando para você nesse momento. Só que algo vai ser gerado na sua vida hoje através dessa história. Vai fazer assim contigo hoje. Aleluia. Ele é meu melhor amigo. Essa princesa que o Senhor me deu, você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Viver com meu Jesus é lindo. Aleluia. Eu queria que você colocasse a foto para mim da igreja. Irmãos, a graça do Senhor Jesus me alcançou. Deixa eu falar rapidamente algo aqui para o seu coração. A graça, o favor de Cristo é para todos. A graça do Evangelho de Jesus não é só para alguns, é para todos. Sabe, e se tem alguém dentro da sua família, ou um amigo, eu não sei quem, que precisa dessa graça, acredite, creia. Essa daqui é a Igreja Videira de Montevidéu. Nós estamos
apenas com 4 meses de igreja, já somos mais de 120 pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus. É uma igreja nova, uma igreja que está nascendo ainda, amém, aleluia. E nós estamos avançando. Eu tenho uma história muito grande, eu sei que o Senhor vai nos permitir depois compartilhar com vocês, com mais tempo, mas eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu tenho recebido algumas mensagens de alguns irmãos e eu tenho sido impactado, através de alguns testemunhos, através de algumas libertação, principalmente da alma, que muitos irmãos tiveram ontem aqui, com o tempo que nós tivemos. E eu louvo a Deus pela sua vida. Talvez se você está aqui, a palavra que eu quero deixar para você é que há esperança. Durante anos a minha mãe orou por mim. Durante anos uma mulher dobrou o joelho e intercedeu pela minha vida. E hoje, já faz mais de 12 anos, completamente liberto da escravidão do pecado. E o Senhor fará, e já está fazendo em nosso meio, um grande milagre. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pastor Alexandre, obrigado pela oportunidade. E eu trago um abraço de lá do Goiás, de lá da cidade de Rio Verde, dos nossos pastores, nosso pastor Sérgio Aquino, e toda a nossa liderança lá. Estou muito feliz de conhecer vocês, que Deus abençoe, vocês estão de parabéns, pela essa igreja viva que vocês são aqui em Itaquera, amém? Deus abençoe. Amém. Irmãos, gostaria que você seguisse ele na rede social. Ele tem um trabalho muito precioso lá com os jovens. Ele iniciou antes, qual é o nome do trabalho? Movimento Jesus nas Ruas, porque foi no movimento desse que ele foi salvo. Uma pessoa decidiu sair do prédio da igreja, ir numa praça pregar para ele. Ele aceitou Jesus e mudou a vida dele completamente. Se apaixonou tanto que decidiu viver dessa forma. Por conta desse trabalho, hoje a igreja lá em Montevidéu tem sido salva, tem trazido salvação para as pessoas. Então segue ele lá. E também, se você quiser um pouquinho mais da história dele, ontem nós gravamos aqui no Culto dos Radicais Livres a pregação dele, uma pregação poderosa. Eu assisti e vi quanta unção que Deus derramou ontem. Se você quer saber um pouco da história dele, escutar essa palavra poderosa, está lá no nosso canal do YouTube, na Videira Itaquera. Amém? Glória a Deus, Felipe, pela sua vida, pela Natália, que Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, porque hoje eu estou com o objetivo de insistir com você. Eu preciso que você entenda que jejum faz parte da vida do crente. Fala para o seu irmão assim: jejum faz parte da vida do crente. Eu queria já afirmar algo. Eu tenho convicção que tem pessoas que têm feito jejum de 21 dias, presta atenção aqui, 40 dias, e não tem sido alguém até fiel no jejum, porque tem quebrado, e tem ficado mal com isso, acusado por isso, e achando que Deus não vai te escutar. Eu quero hoje mostrar uma nova vertente, uma nova visão sobre o jejum, para que você entenda a importância de você insistir nessa guerra espiritual. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu abro meu coração, e eu quero que o Senhor abra o coração da igreja, a mente, para receber a Tua boa e perfeita palavra. A palavra, Senhor, que é como uma espada de 2 gumes, que entra no coração e separa o que é alma do Espírito, para que o Espírito Santo tome o controle de todas as coisas e traga a revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. Vem nesta noite com graça, com poder e com vida, para a manifestação da Tua graça, em nome de Jesus. Diga amém. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a Tua palavra. É que não deu tempo para o Felipe falar, mas o Felipe, ele nasceu em Goianazes. Ele é de Goianazes. E por que ele está em Itaquera, pastor? Porque a corte dele aqui é de Itaquera. Então Itaquera é lugar de missionários para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, verso 28. O título da palavra de hoje é Conectados através do jejum. As pessoas, conforme os anos, eu sou de uma igreja muito tradicional, Assembleia de Deus, já falei várias vezes isso, e uma coisa que eu aprendi nessa igreja mais tradicional, é valorizar
os princípios bíblicos. E aqui na videira não é diferente. Os encontristas pedem para sentar aqui, tá bom? Aqui na videira não é diferente. Mas o que eu percebo com o decorrer do tempo, estou há 20 anos na videira, irmãos. Eu cheguei na videira em 2001, junto com a minha esposa. Estou há 20 anos na videira. E vi uma videira muito mais radical, muito mais poderosa, e hoje de uma forma muito maior, um poder muito mais liberado, muito mais leve, muito mais descansado. Mas as pessoas têm confundido a graça com relaxo. As pessoas têm confundido a graça com fazer. Eu posso fazer o que eu quiser. Irmãos, está muito barulho na porta. Esperar um pouquinho. Rodolfo, me ajuda aí na porta aí. Os irmãos entram, os irmãos saem, que não dá para ficar, eu pregar aqui com barulho. Irmãos, estou aguardando aí na porta. Pastor Cristi, me ajuda nisso aí. Resolve aí para minha porta. Ou entro de vez, ou fico lá fora de vez. Só quero só um servo aí na porta. Só deixa um servo aí, Marcão, para mim, por favor, na porta. Amém. Então, o jejum, ele é um princípio bíblico e poderoso. Fala comigo assim: jejum é bíblico e tem poder. Mas nós, como cristãos, estamos negligenciando esse princípio. E eu quero hoje te convencer, através da palavra de Deus, a importância do jejum. O poder de conexão que o jejum tem entre você e Deus, entre você e o mundo espiritual, entre você e as guerras que você enfrenta no mundo espiritual. Precisamos entender claramente isso, porque amanhã começa um jejum. Glória a Deus por isso. Posso dar um glória a Deus bem forte? E o jejum tem como tema conectados. Por que tema conectados? Pastor Wilson tem ministrado para nós sobre isso. E o tema conectados tem como premissa levar você à conexão com o corpo de Cristo. A pandemia, queira você não queira, desconectou as pessoas de Jesus. Nós aprendemos a ser crente de sofá. Não estou criticando você que está em casa, não. Nós somos livres para fazer o que você quiser, o que nós queremos, na verdade. Mas nós temos que entender um princípio poderoso. Não existe cultuar a Deus fora do corpo. Se você está assistindo o culto, ou assiste a pregação depois, porque faltou no culto, você não está cultuando ao Senhor, você está assistindo uma transmissão de uma palavra. E o efeito espiritual em cultuar é diferente do efeito espiritual de assistir uma transmissão. Por mais que uma palavra é legal, tem revelação. Então há um poder no meio do corpo de Cristo. E o jejum é uma prática da vida cristã, que também nós temos que entender que o jejum praticado da forma correta tem um poder sobrenatural sobre a minha vida e a sua vida. Então eu quero te mostrar 2 princípios. Fala comigo assim: 2 princípios. 2 princípios que são poderosos de identidade. Jesus, ele faz questão em toda a Bíblia mostrar quem você é nele. Se você é filho amado, que você é sacerdote rei, que você é nação santa. Jesus faz questão de mostrar essa identidade. E nós fazemos jejum por causa da nossa identidade. Não é porque o pastor Alexandre está mandando, o pastor Elner, o pastor Cristo ou o obreiro Neto. Nós fazemos jejum porque nós temos uma identidade em Cristo Jesus e temos revelação de quem nós somos. Então, nós precisamos entender isso. E algo que é poderoso na Bíblia... é verdade. Já distribuiu ou não? Não, né? E algo que é poderoso na Bíblia é você entender o princípio da primeira menção. O princípio da primeira menção é tudo que inicia. Então, quando Jesus discutia os fariseus, ele sempre discutia e falava o seguinte: olha, fariseus, mas não era assim desde o princípio. Então toda vez que você quer tirar dúvida de algo, um princípio, uma forma de viver, você volta no início de como era a origem do homem, como é a origem de Deus, e lá o que Deus fala. A partir disso, nós trilhamos um princípio. E você tem que entender aqui qual que é a nossa identidade em Cristo Jesus. E eu quero mostrar essa identidade a partir de Gênesis capítulo 1, verso 28. Lá está escrito o seguinte: e Deus os abençoou e lhe disse:
Está projetado? Tá. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Presta atenção numa coisa. Ele te dá uma ordem. Fala com o seu irmão assim: Deus te deu uma ordem. Deus liberou um princípio. E qual que é esse princípio? Primeiro princípio que ele fala: e Deus os abençoou. A palavra abençoar vem de autorização. Ou seja, Deus autorizou que você seja bênção, que você desfrute de algo sobrenatural, que você desfrute daquilo que Ele tem para a sua vida. Há uma autorização dos céus para que você viva o melhor do Senhor, tanto aqui na terra como no reino dos céus. Deus liberou essa bênção sobre a sua vida, e isso o diabo, o mundo, sua esposa, ninguém pode tirar de você. Você é um abençoado de Deus. Diga glória a Deus por isso. Mas ele fala algo também. Deus disse: seja fecundo. E a fecundidade fala de ter filhos, carregar a vida de Deus. Quando um homem e uma mulher se unem e têm a sua intimidade, eles têm o poder de gerar uma vida. E essa vida é para trazer alegria, para trazer prazer. Então nós temos que entender que não existe morte na vida cristã. Não existe desespero de viver desgraça, miséria. Você não faz parte deste mundo. A morte, a maldição, a destruição está para o mundo. Para você só tem vida e vida abundante. Tem que ter revelação disso. Então primeiro, nós somos abençoados. Mas Deus está falando o seguinte: a vida dentro de você, e o diabo não pode roubar essa vida. Se você está em depressão, se você está em síndrome do pânico, se você está preocupado com a miséria, com a falta de dinheiro, com destruição no casamento, está faltando vida. Mas se está faltando vida, não é por causa de você, da pessoa do seu lado, do seu pastor, do seu trabalho. Não, é porque você não entendeu quem você é em Cristo Jesus. Você tem dentro de você a vida plena do Senhor. Fala para o seu irmão: existe vida de Cristo em você. E ele também fala algo. Deus fala: multiplicai. Então multiplicar mostra o início de todas as coisas, que tudo que vir na sua mão tem poder de multiplicação. Eu não consigo entender um casal tem 1 ano de casado e depois de 10 anos o casamento está pior. Da mesma forma, eu não consigo entender um jovem trabalhar com 20 anos com um salário, depois de 30, 40, 20 anos no mesmo trabalho, ganhando o mesmo salário. Não sem promoção, sem avançar. Eu não consigo entender alguém que entra na igreja videira, fala da videira, que é a nossa casa, que começa a andar conosco aqui 1 mês, 6 meses, 1 ano, tem 10 anos de videira e não consegue ser um líder de célula. Porque existe um DNA de Cristo em você que é multiplicação. Fala para o seu irmão assim: você nasceu para multiplicar em todas as áreas. Não existe uma área A ou B. Todas as áreas da sua vida tem que multiplicar. Eu começo a olhar para a minha vida, eu fico muito grato a Deus. Quem era o Alexandre há 20 anos atrás, quando entrou na videira? Quem é o Alexandre hoje? Então, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas você tem que perceber que a multiplicação faz parte da minha vida e da sua vida. Mas só que Deus ainda fala mais 2 coisas importantes. Ele fala sobre sujeitar e dominar. Fala comigo assim: sujeitar e dominar. Então presta atenção uma coisa: Deus abençoou, te tornou fecundo e te deu poder de multiplicação. Essa é a sua verdade. Fala para o seu irmão assim: Deus te abençoou, te tornou fecundo, ou seja, gerar vida, né? E poder de multiplicação. Mas também Ele te deu domínio, e que você vai sujeitar essa terra. Presta atenção uma coisa: só domina e sujeita algo quando existe resistência. Não existe domínio e sujeito. Não tem como, em casa aqui, o domínio lá é meu e da Soraya com meus filhos. E não preciso ficar afirmando e guerreando por esse domínio, porque os meus filhos já aceitaram a nossa autoridade como pais. Então, se você chega numa região, se você chega num casamento, há uma guerra espiritual, é preciso exercer esse domínio espiritual. Eu lembro que minha esposa, já falei isso algumas vezes, quero reafirmar, ela teve um problema no parto dos meus filhos, que ela teve uma depressão pós-parto. E saímos um pouquinho fora do eixo. Nós decidimos juntos em orar e jejuar até ela ser curada.
Nós sabíamos com o tempo de ser curado. Porque eu exerci domínio e jejum no mundo espiritual. Pera lá, a minha casa tem saúde, porque é promessa do Senhor Jesus. Nós oramos, foram 60 dias de oração e jejum, até ela ser curada. E ela foi curada para a glória de Deus. Quero que você entenda isso. Dominar e jejuar, dominar e sujeitar, aponta para uma resistência que vem contrária a você. Então, o jejum tem esse poder de fazer com que você domine e sujeite determinadas coisas na sua vida. Fala para o seu irmão assim: você tem autoridade. Agora eu te pergunto nessa noite: você tem vivido uma vida de bênção? Você tem vivido uma vida fecunda, cheia de vida? Você tem vivido uma vida plenamente multiplicada em todas as áreas da sua vida? Aonde você coloca o seu pé, há domínio da parte do Senhor? Se a sua resposta é não, é porque ainda você não entendeu qual é a sua identidade. Eu quero te falar nesta noite sobre isso. O que Deus diz de fato é que se não está acontecendo, nós temos que ajustar alguma coisa na nossa vida. Se você não está dominando, vivendo uma vida de bênção, o problema não está na igreja, o problema não está no seu líder, o problema não está no seu cônjuge e muito menos no seu patrão. Precisa algo na sua vida ser ajustado, e isso tem a ver com a sua identidade. A questão é: como esses princípios vêm à existência em nossas vidas na prática? Eu quero que você abra comigo Efésios capítulo 4, verso 15. São duas chaves, dois segredos que eu quero te passar aqui hoje, rapidamente, para que você entenda esse princípio de guerra espiritual. Nós falamos semana passada sobre dominar sobre as potestades, confrontar a potestade, na verdade, essa foi a palavra. E você precisa entender que o jejum é a arma mais poderosa para confrontar as potestades do inferno contra a sua vida ou contra qualquer outra coisa na sua história. Você precisa entender isso. E aqui mostra um princípio poderoso. Em Efésios capítulo 4, verso 15, está escrito o seguinte: mas seguindo a verdade e amor, fala assim comigo, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, fala comigo assim, todo o corpo, repete comigo, bem ajustado, consolidado, vou continuar aqui, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, repete comigo, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo. Então, a nossa identidade, mais uma vez, aqui o apóstolo Paulo nos ensina: você nasceu para crescer em tudo. Não existe outra alternativa para você cristão. Em tudo que você colocar a sua mão, em tudo que você está envolvido, em tudo que você participar, tem que haver crescimento. Essa é uma ordem bíblica para você, desde Gênesis, e agora no Novo Testamento Paulo te ensina. Então não faz sentido você se conformar com uma vida paralisada. Não faz sentido você se conformar com uma vida de derrota. Se você está acostumado com isso, você perdeu a identidade de Cristo em você. Você tem que ser um inconformado em não crescer. Você tem que ser um inconformado em não prosperar. Você tem que ser um inconformado em não ter o casamento do padrão de Cristo. Porque Deus te deu autorização. Seja abençoado, seja abençoada. Essa é a autorização. Para completar, eu quero que você abra comigo Colossenses capítulo 2, verso 19, que vai completar esse crescimento em tudo. Pastor, o que é esse crescimento em tudo? Tem uma direção muito clara do apóstolo para nós, para você prestar atenção, porque quando a gente pensa em tudo, a gente acha tudo que a gente quer, não é tudo que você quer. Vamos entender isso? E não retendo a cabeça, abriu? Certo. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado nas suas juntas e ligaduras, cresce o crescimento que procede de quem, irmãos? Cresce o crescimento de quem, irmãos? Se o apóstolo Paulo está falando que nós precisamos crescer e está reafirmando o crescimento de Deus, significa que existe um crescimento que não vem de Deus. Por isso eu fico um pouco indignado quando algum irmão fala assim: pastor, eu não me conformo, como aquelas pessoas do mundo prosperam mais que você? Eu pergunto para você, essa prosperidade vem de Deus? Se você está preocupado em ter o que o mundo tem, você perdeu a sua identidade. Você tem que estar preocupado se o crescimento que você tem vem do Altíssimo.
tem que ser o crescimento que você tem, vem do próprio Senhor Jesus. Então crescer, o crescimento que vem de Deus, é a nossa identidade. Mas tem uma direção bem clara, Deus quer te dar um crescimento sim, mas o crescimento segundo a palavra, segundo a vontade dEle, segundo o que Ele designou para você. E precisamos entendendo isso, nós vamos perceber que nascemos para conquistar, para avançar. Onde a ordem de Cristo é o quê? Cresça o crescimento que eu tenho para você. Fala para o seu irmão assim, você precisa crescer, o crescimento que vem de Deus. Mas atenção, se você não observar esse crescimento, de onde vem, você pode cair num laço do inferno e destruir a sua vida, destruir uma área da sua vida. Eu observo a vida de muitos irmãos, e eu percebo que eles se empolgam com coisas. Estava falando com o Alexandre Ferrari, acho que lá no encontro, que a coisa que eu mais me preocupo na minha vida é ter equilíbrio espiritual, com equilíbrio familiar, com equilíbrio da prosperidade. O trabalho, eu não consigo enxergar trabalho, família e obra do Senhor desconectados. Trabalho tem a ver com família, que família tem a ver com obra do Senhor, que obra do Senhor tem a ver com trabalho, que trabalho tem a ver com o reino de Deus, e assim por diante. Não existe desconectado essas coisas, porque o trabalho vem do Senhor para eu conquistar vida. A família é a representação de Cristo da igreja, Cristo e a igreja, e a obra do Senhor é para que eu lide e dê frutos, e frutos que permaneçam. Ou seja, estão tudo ligado, uma coisa com a outra. Eu percebo pessoas investindo pesadamente, presta atenção aqui em mim, pesadamente na sua vida profissional. Está errado isso? De jeito nenhum. Eu fiz faculdade e pós-graduação, eu gastei dinheiro com isso, fiz ainda no Mackenzie, ali no Alphaville. Quem conhece o Alphaville sabe como que é caro lá. E fiz questão de ser um dos melhores alunos, me tornei gerente geral do Banco Bradesco. Eu fui um gerente e eu ganhava premiação. Minha esposa viajou muito comigo pelo Bradesco. Mas nunca essas coisas se tornaram mais importantes do que o reino de Deus. E esse equilíbrio é o que vai fazer com que você viva o crescimento que vem de Deus. Aonde nós nos perdemos, irmãos? Nós nos perdemos quando a gente desvaloriza aquilo que vem do Senhor, aquilo que Deus quer que você faça. Quando a gente desvaloriza e despreza o reino de Deus, despreza a família, ou às vezes despreza o trabalho. Precisamos entender como que Deus quer que você trabalhe. O crescimento vem do Senhor. Fala para o seu irmão, o crescimento vem de Deus. Eu vou te dar um exemplo aqui na Bíblia. Abraão, lá em Gênesis, ele foi participar de uma guerra gigantesca. Abraão com os reis da época, porque Ló foi aprisionado. Ló, seu sobrinho, foi aprisionado, estava em Sodoma e Gomorra. Aí Abraão foi buscá-lo em Sodoma e Gomorra, e entrou numa guerra com o rei de Sodoma e Gomorra. E nessa guerra, Abraão venceu, junto com seus servos, seus guerreiros. E nessa época, quem vencia a guerra, ele tomava o povo como escravo, e os despojos de guerra, ou seja, tudo daquela nação era dele. A Bíblia fala que, nos aponta que Sodoma e Gomorra aponta para o mundo. Sodoma e Gomorra e o rei dessa cidade aponta para o diabo. E ele falou o seguinte: olha, a gente sabe que essa guerra foi vencida por você e que nós somos seus escravos. Vamos fazer o seguinte: fica com todos os bens de Sodoma e Gomorra, com todos, deixa a gente livre. Sabe o que Abraão fala? Eu não quero um vento, eu não quero uma unha que venha de você. Eu só quero a prosperidade, a bênção que vem do Senhor. O que Abraão está ensinando aqui para nós, irmãos? Porque nem tudo que vem da sua mão é do Senhor. Nem tudo que vem facilmente na sua mão vem de Deus. Você precisa observar os princípios dessa conquista. Sodoma e Gomorra apontam para o mundo. O rei de Sodoma e Gomorra aponta para o diabo. Você não pode aceitar nada do diabo na sua vida. E isso precisamos ter percepção espiritual. Agora, como saber se o crescimento vem de Deus? É a pergunta que você e eu devemos fazer neste momento. Tá, pastor, entendi que eu preciso jejuar, eu entendi a minha identidade, eu sou abençoado, eu sou fecundo, eu vou multiplicar, nasci para dominar e sujeitar. Entendi que eu preciso buscar esse crescimento, mas não qualquer crescimento, o crescimento que vem de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Abra sua Bíblia comigo. Em Efésios,
capítulo 4, verso 15 de novo. Vamos ler esse texto novamente para você entender que nesse mesmo texto está nos mostrando essa verdade. Efésios 4, 15 até o 16. Mas, seguindo a verdade, fala comigo assim, verdade. Em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, fala assim comigo, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então Paulo nos dá uma direção muito clara aqui para você. Precisamos seguir e crescer na verdade em amor. A verdade é a palavra de Deus. Então a direção clara é: eu só cresço naquilo que a palavra de Deus me autoriza. Eu só busco aquilo que a palavra de Deus me autoriza. Pergunto para você: Deus quer te dar dinheiro? Sim ou não? Não, meu irmão. Ele quer te dar prosperidade. O dinheiro é consequência da prosperidade. Nós pastores da videira costumamos dizer: se você tem dinheiro, dentro da prosperidade, se você só tem dinheiro, você é o mais miserável dentro da igreja. Porque a prosperidade tem a ver desde o casamento, desde a sua saúde, até milhares de outras coisas. O dinheiro é uma unha dentro da prosperidade do reino de Deus. Tanto que é verdade que no reino dos céus não existe dinheiro. Você não vai conseguir comprar nada no reino dos céus. Dinheiro é um instrumento para que você viva nessa terra. Entenda? Então você precisa entender que prosperidade não é dinheiro. Apesar que Deus também vai te dar dinheiro, porque faz parte da prosperidade e do plano dele para a sua vida. Então não foque nisso. Então nós precisamos entender. Aqui, como eu falei, a verdade em amor, seguir a palavra de Deus. Deus quer te dar prosperidade. Fala para o seu irmão assim: Deus quer te dar prosperidade. E com isso vem o dinheiro. Quando você busca a prosperidade, você atrai o dinheiro. Quando você busca a prosperidade, você atrai o milagre. Quando você busca a prosperidade, você atrai restauração de casamento. Essa é a nossa visão como cristão, porque o dinheiro é o mínimo. Então nós precisamos entender isso. E fala aqui sobre ter o corpo ajustado. Presta atenção em uma coisa: o crescimento que vem de Deus, presta muita atenção nisso em nome de Jesus. Hoje estou aqui para te ensinar sobre jejum. O único crescimento que vem de Deus, para você nunca mais errar, é o crescimento que vem da igreja, que vem do corpo de Cristo. Não existe crescimento em Deus se não envolve igreja. Não existe crescimento na sua vida se não houver reino de Deus. O reino de Deus é a base para o seu crescimento. Fala para o seu irmão assim: o reino de Deus é a base para o seu crescimento. Pastor, se eu estou crescendo em outras áreas que não envolve a igreja, está errado. Como assim, pastor? Então quer dizer que as promoções que você recebeu no Bradesco, pastor, não vem de Deus? Quem disse que não veio de Deus? Quantas vezes eu pedi uma promoção para Deus para pagar encontro? Quantas vezes eu pedi uma promoção para Deus no meu trabalho, para comprar um carro a mais para minha esposa, para que quando eu saísse do trabalho eu ia para o encontro, ela ia ficar com um carro para cuidar dos meus filhos? Quantas vezes eu pedi uma promoção de Deus para poder falar com um chefe meu sobre Jesus? Presta atenção uma coisa: as minhas promoções estavam completamente relacionadas com o reino de Deus. Eu trabalhava focado no reino, eu vivia focado no reino. Eu lembro que eu era caixa do Bradesco, eu tinha 15 minutos de almoço. Quem trabalhou no banco, ou 6 horas por dia, sabe que é 15 minutos de almoço. Eu gastava 5 minutos para ligar para os meus irmãos, para ver como está a minha cela, para planejar evento ponte e assim por diante. Gastava os outros 10 minutos. Eu falava: Deus, me tira dessa condição, porque eu quero ter mais tempo de almoço para ler a tua palavra, para ligar para os meus irmãos, para ter tempo de oração. Alguns tempos depois eu fui promovido em nome de Jesus. Você percebeu que o meu trabalho tem a ver, o meu casamento, o meu desfrute, toda vez que eu me relaciono com a minha esposa, seja num parque, numa viagem, num jantar, eu glorifico ao Senhor Jesus. Eu faço questão de falar: amor, que a gente fala, você é o presente de Deus, você é a mulher da minha vida, você é tudo que vem do melhor do Senhor para a minha vida. Eu reconheço que eu sou o pastor, que você está na minha vida. Se não fosse você, eu não estaria em Itaquera. Então eu aproveito a situação, o desfrute do casamento, para expressar o reino. Eu quero que você perceba isso. Se na sua mente você trabalha para ganhar dinheiro, você não está trabalhando pensando no reino.
Você mudou sua mentalidade. Na verdade, você precisa mudar sua mentalidade. Porque o único crescimento que vem de Deus é o crescimento que envolve o reino. Fala para o seu irmão assim: o envolvimento do reino está relacionado ao seu crescimento. Pastor, mas eu estou crescendo na minha família. Tenho até 4 filhos. Estou crescendo na minha família. Fui até promovido para diretor da minha empresa. Pergunto a você: esse crescimento envolve o reino de Deus? Se a resposta é não, cuidado com esse crescimento. Por que eu estou te falando isso? Porque eu entrei na videira com 19 anos de idade. Eu fui um radical livre, né? Eu fui, até falo para minha esposa, né? Minha esposa fala para os irmãos, eu fui a primeira corte da Lapa. Na época da Lapa não tinha corte. Todo mundo tinha medo de entrar na corte. Não sei porquê naquela época, né? Nosso pastor era bem, dos jovens era bem radical, Lucas Nogueira. Muito radical, era de Goiânia, Lucas Nogueira. Então ele não deixava ninguém entrar na corte. Alguns conheceram ele, conheceram? Completamente radical. E quando, só para você ter ideia, eu já tinha convicção, Deus já tinha falado comigo, já tinha falado com o meu líder, meu discipulador na época, na verdade. Eu demorei 5 meses para entrar na corte. 5 meses. Foi onde o pastor Wilson entrou e me ajudou, ele liberou a corte, eu casei. 19 anos, até 40 anos, irmãos, eu entrei com 19 anos, eu trabalhava numa empresa de metalúrgica, lavando peça de caminhão. Depois de 20 anos, eu terminei minha carreira profissional, e eu estou na melhor carreira do mundo, que é ser pastor. Não existe outra carreira melhor. Quero te falar, se existe uma carreira que vai continuar no reino dos céus, é ser pastor. Glória a Deus por isso. Estou no melhor lugar do mundo. Mas terminei há 5 anos atrás como gerente geral do Bradesco. Dentro da minha vida financeira, fui promover. E tudo que eu tinha, eu investia na minha família e no reino de Deus. Casei com uma linda esposa, tenho 2 filhos, tenho um casamento top. Fala, meu casamento é muito top. Que no jovem fala, é da hora. Meu casamento é muito bom. Tenho 15 anos de casado, sou cada dia mais apaixonado por ela. Quero te falar, e os meus filhos, os irmãos conhecem meus filhos, são fofos, né, mano? São uns fofos. Desculpa aí, Pedro. Mas eles são uns lords. Eles são muito tranquilos e são apaixonados por Jesus. Eu tenho visto cura e milagres. Minha família todinha nesses 20 anos tem sido salva para a glória de Deus. Pergunto para você: há crescimento na minha vida ou não há? Mas eu quero te afirmar, só há crescimento porque eu decidi cumprir o propósito de Deus na minha vida. E hoje quero te ensinar isso, porque se você não entender que o seu crescimento, que é o crescimento que Deus quer te dar, não envolve a igreja, ou envolve somente as coisas dessa terra, a Bíblia fala que você é o mais infeliz entre os homens. Se a sua vida se resume a esta terra, às coisas naturais dessa terra, você é o mais infeliz entre os homens. E hoje quero desafiar você a mudar isso na sua mente, porque esse primeiro princípio é fundamental. Você precisa entender que o seu crescimento, jejum, é importante para você focar no seu crescimento, focar no propósito de Deus, focar naquilo que Deus quer crescer. Pergunto para você: quem tem carro aqui, levanta a mão. Carro? Você para, normalmente quem anda aí a cada 5.000 quilômetros precisa parar num posto de gasolina ou numa borracharia ou em algum lugar para trocar óleo, sim ou não? E por que nós trocamos óleo? Para fazer manutenção, para uma manutenção preventiva, para evitar problemas. Agora, eu sempre falo para os líderes isso, eu sempre falo para os discipuladores isso: insista com a sua equipe em participar de conferência, insista com a sua equipe em participar do trilho vencedor, insista com a sua equipe a participar dos jejuns. Uma vez que você faz isso, é como se colocasse o carro na loja, antes dos 5.000 quilômetros, para que seja trocado. O problema é que a gente anda com o motor até 10.000 quilômetros sem trocar o óleo. Resultado, estoura o motor. Espiritualmente, quero trazer essa revelação. Toda vez que você não insiste na sua liderança, na sua equipe, em participar dos encontros, participar da conferência, participar do jejum, comprar esse livro abençoado e ser alimentado, você está rodando o carro sem óleo. E o resultado é manutenção, que é diferente de prevenção. Meu casamento, irmãos, 15 anos, olha, dá para contar em uma mão, né? As brigas complexas que eu e a Soraya tivemos, 15 anos. Nunca saiu da minha boca a palavra divórcio. Eu não estou enchendo o peito para falar isso não. Sabe por quê? Porque a gente vive prevenindo as crises no casamento.
Na igreja, da mesma forma, eu não sou um precipitado como pastor. Eu não falo de qualquer jeito com qualquer pessoa ou de qualquer forma, eu sempre vou orar. Deus, fala comigo, muda a circunstância, me dá direção, me dá sabedoria. Por quê? Eu preciso trabalhar de forma preventiva com a igreja. Então eu percebo que irmãos têm avançado nisso. Eu percebo que irmãos têm rompido nisso, mas não permite o corpo participar, não permite que a igreja seja viva dentro de você. Resultado, é manutenção, é capotagem de carro toda hora, é quebrando a roda toda hora espiritual, é você rodando no seco toda hora, magoado, ferido, ressentido, você querendo sair da igreja, querendo abrir mão do propósito. Por quê? Porque você não se alimenta de coisas espirituais. O jejum vai te trazer rumo. Fala para o seu irmão assim: jejum traz rumo. Mas agora eu quero mostrar o outro ponto importante dentro do... Que oração? Tá bom. Outro ponto importante, porque da mesma forma que você precisa crescer, e o crescimento que vem de Deus, existe um empecilho. Fala comigo assim: empecilho. Para que você não cresça, para que você não rompa, para que você não desfrute. Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Perceba algo: ele sempre vai devorar aqueles que são mais ansiosos e mais ociosos. Continuando: resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nesse caminho de crescimento, tem uma luta que vai acontecer. É inevitável que você vai crescer, cumprir o propósito de Deus de forma tranquila. A Bíblia nos ensina, o próprio Senhor Jesus fala: no mundo teremos aflições. Não tem como fugir disso. Eu quero ser um crente realista. Você vai passar por tribulação. Fala para o seu irmão: vai ter tribulação. E essa tribulação é o empecilho do inferno para que você não cresça. O maior desejo do diabo é destruir os nossos jovens. O Felipe falou aqui agora, nós estávamos conversando antes. Há uma geração de jovens destruídas. E o problema é que identidade é moda hoje. Você tem crise de identidade. É moda hoje você viver algo alternativo, algo diferente. Sabe, é moda hoje ser o certo, ser conservador, ser bíblico, ser cristão. É caretagem, é você estar errado. O mundo está distorcendo isso. Então por que o diabo faz isso? Porque ele quer destruir você e a mim. Ele quer destruir essa geração. E nós fomos chamados para conquistar essa geração para Jesus. Oh Deus. Então você observa que Paulo, ele fala aqui, Pedro na verdade, ele fala aqui que o diabo está ao nosso redor o tempo todo querendo nos estragar. Então em Gênesis, por que você acha que em Gênesis capítulo 1 verso 28 fala dominar e sujeitar? Porque você precisa se posicionar diante dos problemas de saúde da sua família, diante dos problemas espirituais dos seus irmãos, diante do seu propósito. Deus te chamou para crescer e você não multiplica uma célula, e você não ora, você não jejua, não faz nada. Deus te chamou para crescer para o seu casamento, mas você vive brigando com a sua esposa e dorme em cama separada e acha normal. Deus te chamou para crescer, avançar, mas você vive desempregado, precisando de dinheiro. O que é isso, meu irmão? Se posicione, domine em autoridade, porque Cristo te deu a autoridade da cruz do Calvário. E o jejum serve para isso, para levar você a posicionar, a você enfrentar esses empecilhos do inferno. Então, quando ele fala sujeitar e dominar sobre o quê? Dominar e sujeitar o quê? Ele dá a dica, na verdade dica não, ele fala claramente em Gênesis 1, 28, ele fala que precisamos dominar e sujeitar as aves do céu. As aves dos céus apontam para as potestades do ar. Ele não está falando que a ave no sentido verdadeiro, que é os passarinhos. Não, é sobre as potestades do ar. Presta atenção uma coisa: o diabo, quando se rebelou, ele foi lançado na terra. E quando o homem caiu em pecado, ele foi lançado para onde? Para a terra. Então, duas autoridades no mesmo lugar.
Agora, uma vez que eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. E ele fala o seguinte: você nasceu para sujeitar e dominar as potestades do ar. O diabo pode vir aqui. Eu tenho falado, eu até brinco aqui, sempre falo isso. Quando eu cheguei em Itaquera, a primeira vez, eu nunca vim em Itaquera. Nunca tive ido. Eu era aqui de São Paulo, sou de São Paulo, mas nunca tinha. Eu achava que Itaquera acabava em Tatuapé, a Zona Leste. Doce ilusão. Quando depois eu entrei assim, eu entrei na Aricanduva rapidinho, mas meia hora, rapaz, não chega nunca. Fiquei preocupado, hein, professora? Muito engraçado isso. E eu percebi, quando eu entrei em Itaquera, a primeira vez que eu passei ali na Radial, embaixo ali do estádio do Corinthians, aquele metrô de Itaquera gigantesco, eu vi as pessoas na rua, o Espírito Santo falou para mim assim: existe uma potestade que é diferente da sua região. Eu falei, uau, verdade. Eu preciso resistir a essa potestade. Os irmãos que andam mais próximos de mim sabem, algumas questões eu sou muito firme, eu sou muito posicionado. E eu quero te falar por que eu sou posicionado nisso. Porque são potestades que regem essa região. E o diabo só respeita a mão forte. Fala para o seu irmão assim: diabo só respeita mão forte. Então, ele fala para sujeitar as aves do céu, potestade. Mas ele fala também o seguinte: sujeitar os peixes do mar. O mar apronta para o mundo. A influência do mundo. O obreiro Neto está aqui com os jovens, para quê? Para influenciá-los eles para Cristo, porque o mundo está aí, mas nós adultos também estamos sendo influenciados pelo mundo, através do dinheiro, do trabalho, do prazer, a qualquer custo, e precisamos sujeitar isso na sua vida, na minha vida e na igreja. Nós podemos, você que é líder de célula, discipulador, não pode permitir na sua célula uma vida natural, mundana. Você tem que se posicionar com autoridade e declarar: diabo, você vai sair da minha célula em nome de Jesus. Eu lembro que eu e minha esposa lideramos uma célula alguns anos atrás, e pegamos, célula carnal, misericórdia, gente, você pensa, o povo carnal, a gente multiplicou a célula, lembra? E o povo não queria saber de nada, porque na multiplicação, a gente pegou o pessoal mais disposto para o novo líder, a gente mandou para o novo líder, e a gente ficou com os casca grossa, sabe? Toda célula tem um casca grossa, não tem? Tem os problemáticos, ficou com a gente. Eu lembro que deu 2 meses, o povo não queria saber de nada, ia para o culto de vez em quando, não levava ninguém para o encontro, só queria comer churrasco, viver. Eu falei, beleza, vou fazer uma oração aqui, e a Soraya. Entramos no jejum, e a Soraya. Nós, irmãos do céu, fala assim: Deus, abala o abalável, e torna todos inabaláveis. Irmãos, foram 3 meses de pura angústia nossa, porque foi tanto problema de casamento, tanto problema de saúde, tanta guerra espiritual que a gente enfrentou. Mas eu quero te falar, depois desse dia, em 9 meses, nós chegamos a 22 pessoas e multiplicamos a célula. Por que eu estou te falando isso? Porque enquanto você não se posicionar na célula, na sua família, no seu trabalho, como alguém que domina e sujeita em nome do Senhor Jesus, o mundo vai influenciar essas pessoas. Você tem autoridade, e o jejum te ajuda a vencer isso. Mas também ele fala para sujeitar os animais que rastejam, que falam de demônios. Nós estávamos no encontro agora, glória a Deus, né? Encontristas, foi poderoso. E não dá tempo de testemunho, que chegaram um pouco atrasado hoje, mas foi poderoso. Pessoas foram endemoniadas. Eu gosto muito da pregação da libertação. Eu gosto de pregar sobre demônios. Eu gosto de se libertar, impor as mãos, sair assim, quero sair. Não, Jesus, sai não, vai sair sem vergonha. Eu amo isso. Vai sair. Eu gosto disso, é top. Acho da hora. Sério mesmo, amo demais. Quando eu vejo pessoas endemoniadas sendo libertas, e a pessoa fica até assim, ó, onde eu estou? Você está em Jesus. Glória a Deus por isso. Volta aqui comigo. Mas só que você nasceu para sujeitar os demônios também. Por isso que eu não entendo. Se tem demônio na sua casa ou na sua vizinhança, você tem que expulsar. Eu tenho uma oração, e essa oração sempre tem funcionado. Aonde eu moro não tem centro de macumba. Soraya, nós moramos ali no Piratininga, em Osasco. Tinha um centro de macumba, a gente orou, fechou. A gente morou ali nos remédios, no Altos Remédios, ali em São Paulo. A gente orou e fechou. Na minha rua tinha um centro de macumba de muitos anos ali na Vila dos Remédios. Eu passava todo dia, inferno, vai sair daqui em nome de Jesus. Todo dia, lembra? Passava assim, sai em nome de Jesus. E eu olhava assim, cai agora em nome de Jesus. Quero te falar, fechou.
Sabe por quê? Aonde tem uma autoridade em nome de Jesus, os demônios não podem ficar. Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar na sua família, na sua vida, na sua célula, na sua rede. Você tem que se posicionar com autoridade. Abre comigo aí, 2 Coríntios, capítulo 2. Estou te mostrando a importância do jejum. Deixa eu correr aqui. Dá tempo ainda. 2 Coríntios, capítulo 2. O que impede de você crescer é o diabo. Nossa luta é contra o diabo. Eu quis te mostrar esse versículo, que o diabo está rondando para nos destruir, para que você perceba, é ele que vai te atrapalhar, não são as pessoas. Olha que 2 Coríntios Paulo fala: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, é por causa de vós, que vós o fiz na presença de Cristo. Presta atenção nessa parte. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Então, o diabo tem um pensamento claro para o Tiago. O diabo tem um pensamento claro de como vai destruir a Sara. O diabo sabe exatamente como pegar a Rai. E sabe qual é o problema de todo cristão? É porque acha que está no culto de domingo, está na cela de quinta-feira, acha que o diabo não tem poder de atrapalhar o propósito. Quero te falar, o diabo está ao derredor, o tempo todo querendo te tragar. E muitas vezes eu sou muito assim, respeitador, como passa a palavra? Eu tenho um temor e tremor, quando se fala do mundo espiritual. Eu não brinco com o diabo, e também não brinco com Deus. Eu vivo a minha família, e eu sei a minha autoridade em Cristo. Então, você desprezar os desígnios do diabo, achar que o diabo, não, essa área eu nunca vou cair. Nessa área aqui, ó, vem comigo, papai, que aqui funciona direitinho. Vem aqui que eu te ensino a multiplicar. Vem aqui que eu te ensino a prosperar. O diabo não toca minhas finanças. O diabo não toca minha família. Isso é desprezar os desígnios do diabo. Porque você é carne assim como eu. E a nossa carne é sócia. Pastor Wilson sempre fala isso. A sua carne, a minha carne, ela é sócia do diabo. Ela quer fazer exatamente o que o diabo quer que você faça. E se você não tiver com a anteninha espiritual ligada, dominando toda a sua alma, ele entra. Então nós precisamos observar isso. O diabo tem vantagem em nós quando ignoramos esses desígnios, ignoramos o trabalho dele, a forma que ele trabalha. Irmãos, eu sou o tempo todo aqui olhando para a igreja. Eu olho para a igreja, eu fico avaliando cada rede, cada célula, cada pastor. Eu falo com os pastores: irmãos, não deixe o diabo entrar no seu coração. Se tiver coisas para resolver, resolva. Resolva rapidamente, porque o diabo vai entrar nisso. Se você tiver alguma pendência com A, B ou C, resolva. A gente falou isso lá no encontro recentemente, no final de semana. Se você está insatisfeito com algo, fale. Não deixe o diabo trabalhar. Se você acha que dízimo é pastor roubando, fale com o seu pastor. Fale com o seu discipulador para ele te ensinar sobre dízimo, oferta, como ser curado, liberto, restaurado. Se alguém te magoou, vai falar, resolva. Porque quando a gente despreza isso, o diabo entra para destruir a sua vida. E é fundamental que nós nos revestimos do poder de Deus. Efésios capítulo 6, verso 10, está escrito o seguinte: quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, e contra dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal. Presta atenção: principados, potestades, dominadores deste mundo e forças espirituais do mal. Olha quanta gente contra você. Essa é a guerra espiritual. Nós não enxergamos, mas quem anda no mundo do espírito enxerga na hora, percebe na hora. Voltando aqui, nas regiões celestiais: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois ter de vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Presta atenção, você está neste mundo, você está enfrentando o diabo, você está se revestindo da armadura de Deus. A intenção de Deus é que você, no meio da crise, que vai ter crise, quero reafirmar, vai ter crise, não seja um tonto espiritual. O que é ser tonto espiritual? Eu estou na graça e não vou resistir em nada. Não, querido.
A graça de Deus é poder para vencer toda resistência. As pessoas confundem assim, a graça vai impedir que eu sofra. Não, a graça é poder de Deus para que você vença essa resistência. A gente não seja criança, ai, não quero tomar remédio. Não, tem que tomar remédio, vai ser curado. Espiritualmente dizendo, quero te falar, você precisa enfrentar para crescer de glória em glória. Deus quer que você cresça de glória em glória, glória em glória. O próprio Senhor Jesus enfrentou o diabo por 2 vezes, face a face, no deserto e na cruz, face a face. E quem é você e eu, para que não querer enfrentá-lo? Mas quero te falar, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fala para o seu irmão, a vitória é sua, pelo sangue de Jesus. Então, não tem vida cristã vitoriosa sem se revestir de poder. Aqui está escrito em Efésios, Paulo fala, olha, precisamos revestir da armadura de Deus. Revestir do que, pastor? Revestir da verdade para combater as mentiras do diabo. Revestir da justiça que mata a justiça, a nossa justiça própria. A justiça de Cristo para matar a nossa justiça própria. Buscar a paz do Evangelho, que é o nosso descanso no Senhor, o crer. Buscar a fé e crer nas promessas do Senhor Jesus. Salvação, capacidade de salvação. E fala para olhar para a eternidade. Por último, fala dos pés, da espada, que é a palavra de Deus, para sempre pronunciarmos essa palavra maravilhosa. Eu queria chamar aqui a equipe de louvor. O jejum é para você crescer e vencer todos os empecilhos do diabo. E nós sempre reafirmamos isso como igreja. Equipe de louvor, rapidamente, por favor. Eu queria te mostrar, para concluir com você, 2 passagens bíblicas. Marcos capítulo 9, verso 14. Eu vou ler só uma parte aqui. Vou explicar a história rapidamente. Fala para o seu irmão assim, ó. Jesus, ele sai do Monte da Transfiguração e volta novamente para Jerusalém. E lá tinha alguns escribas discutindo com Jesus. Está lá em Marcos capítulo 9. Desculpa, alguns escribas discutindo com os discípulos de Jesus a respeito de um jovem que estava endemoniado. Aí Jesus chega perto deles e fala assim, o que está acontecendo aí? Ele fala assim, olha, nós não entendemos porque nós não conseguimos expulsar esse demônio, desse jovem. E olha que Jesus fala aqui, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei, trazei-mo. Verso, não sei qual é o verso que é aqui. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou com violência. Jesus estava onde, irmãos? No Monte da Transfiguração, jejuando. Quando ele chegou perto daquele rapaz endemoniado, imediatamente o demônio manifestou, lançando ele no chão. Ele é atribulado. Vamos continuar. Perguntou Jesus ao pai, há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, e falou assim, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torne a ele. E ele, olha o que aconteceu aqui, interessantíssimo, e ele, clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. E na verdade, Jesus dá a mão e ele levanta. Aí os discípulos ficaram indignados. Eu fiquei pensando, é como se você fosse uma célula, você orasse, clamasse, buscasse a Deus, fizesse a melhor célula, na sua cabeça você fez a melhor célula do mundo, a melhor reunião de discipulado do mundo, mas ninguém sentiu nada. Você sentiu um ambiente pesado, difícil, complicado, você chega triste em casa. Rapaz, o que aconteceu na célula hoje? Já aconteceu isso comigo, tá? Quero conversar por mim. Já aconteceu, teve dias que eu falei, meu Deus, que reunião foi essa? Que miséria de reunião foi essa? Meu Deus do céu, que discipulado foi esse? Que célula foi essa? Aí Jesus fala para ele assim, vocês não entenderam. Existem castas de demônios que só saem através do jejum e de oração.
Existem coisas que nós temos que enfrentar em nossas vidas, somente com jejum e oração. E aqui eu quero trazer um princípio poderoso, que eu pratico na minha vida, eu quero te ensinar, para que você vença todas as suas batalhas. Fala para o seu irmão assim: você nasceu para vencer todas as suas batalhas. Sabe qual é o princípio que eu vivo? Felipe, Elenir, Andréia. Uma semana, o problema persiste na minha vida, na minha família, na igreja. Imediatamente eu entro em jejum. Uma semana. Eu entendo que existe dia mal. Todos nós conhecemos que existe o dia mal. Todos nós temos dia mal. Até 2 dias, né? 2 dias maus. Mas quando as coisas persistem na sua vida, que quando você compara com a palavra de Deus não combina, você precisa entender o que está acontecendo. E como você vai entender? Quando você entra no âmbito espiritual, que somente é a mortificação da sua carne, de tal forma que a sua carne não tem mais poder nenhum, e você se torna tão espiritual, tão sensível a Deus, que Deus começa a falar face a face com você. E você precisa entender isso, que o jejum tem esse poder de te tornar sensível a Deus, a ponto de enfrentar o mundo espiritual de peito aberto, e saber que você é vitorioso. Nessa história, Jesus veio de um jejum, de uma experiência gloriosa. Um pouquinho mais baixinho, só o teclado. Só veio de uma experiência poderosa. Imediatamente aquele demônio caiu. É fato. Eu quero desafiar você. Quantos aqui conhece alguém que está endemoniado? Levanta a mão. Alguém que tem uma vida desgraçada, miserável. O Zé Pilintra, é chucaveira, é pombagira, está na casa daquela pessoa. Quero desafiar você. Faça jejum uma semana. Todos os dias orando para essa pessoa, jejuando. E na semana seguinte marca uma visita lá de oração. Eu deixo de ser pastor se não manifestar demônio lá. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque quando você jejua e ora em prol de um propósito, Deus cumpre a sua palavra. Agora a gente quer brigar com a esposa. Eu vou separar que não dou mais conta. Eu vou largar esse emprego que é muito pouco salário. Eu vou largar a célula que não dou conta. Pergunto para você: jejuou, orou, insistiu, guerreou? A grande maioria fala: não fiz isso, pastor. Mas é lógico, porque você o diabo entrou na sua casa, está fazendo bagunça. A potestade está fazendo uma palhaçada na sua vida. E você precisa entender isso. Mas pastor, eu não consigo jejuar, porque jejuar é se separar. Eu vou te dar outra história rapidamente. O exemplo de Daniel, eu não vou ler. Daniel, ele foi pego como escravo pelo rei da Babilônia. Israel perdeu a guerra, né? E foi toda Israel exilada na Babilônia. Mas Daniel, ele fazia parte da nobreza de Israel. Ele tinha um pedigree mais alto. Alguém sabe, conhecedor, sabe, tinha tudo. E ele foi trabalhar como escravo no palácio. E ele ficou indignado com aquilo. Por que está acontecendo isso na minha vida? Mas ele não conseguia jejuar como separando. Porque o melhor é o seguinte: esses 21 dias, qual que seria melhor? Você se fechar no seu quarto, orar, clamar, buscar a presença de Deus, comunhão com a igreja e pronto. Mas tem que trabalhar, você tem que estudar. Então você está na condição de Daniel. O que ele fez? Ele fez um jejum de 21 dias, com alimentos bem específicos. Não comia carne, não comia frango, não comia peixe, nada derivado de animal. Mas continuou trabalhando e todo dia vivia em espírito de oração. Ele fala: Deus, quero falar contigo. Senhor, o que está acontecendo? Deus, além de falar com ele o que estava acontecendo, mostrou o futuro de Israel. Então, não estou desafiando você a separar nesse tempo. Primeiro, para você reafirmar, se revestir da armadura de Deus, se alimentando do livro, da palavra de Deus, e orando como célula, todos os dias, para que você enfrenta esses empecilhos do diabo, que está impedindo de você avançar. Mas também que você cresça e avance naquilo que Deus quer que você cresça. Hoje, os servos estão aí já? Pronto? Nós entregamos aqui para cada discipulador um papelzinho para você do livro de jejum, que é
para você orar por algumas pessoas. Você vai colocar aqui desse lado. E você vai colocar desse lado os seus alvos. E nessa outra folhinha, nós colocamos aqui um relógio de oração. Se você orar aqui pelo menos 5 minutos cada ponto, você vai orar 1 hora. Quem é mais antigo da videira conhece isso aqui. Eu queria desafiar você todos os dias a orar 1 hora. Às 8 horas da noite nós vamos reunir células nas casas e vamos fazer a leitura do livro com o pastor Wilson. Todos os dias, só quarta-feira aqui no prédio. E domingo, logicamente. E você, além de jejuar e orar, você vai fazer ceia. Porque a vitória vem através do corpo. Você vai crescer em vitória através do corpo. Irmão, se você quer a vitória do mundo, você está no lugar errado. Se você quer dinheiro do mundo, você está no lugar errado. Se você quer ser feliz como o mundo é feliz, você está no lugar errado. Aqui nós vamos ser felizes como Cristo nos faz feliz. E qual que é a felicidade dele? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, fazer discípulos. Ide, seis de meus imitadores, assim como Paulo fala, meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, vamos resplandecer a glória de Deus. Eu entendi de uma vez por todas. Eu estou vivendo uma vida passageira. Eu estou construindo o meu galardão. Eu quero conquistar, eu quero ser vencedor. E eu vou ser vencedor em nome de Jesus. E para isso, eu preciso guerrear. Se você quer uma vida de crente normal, de boa, é com você. O que é o crente normal? É o derrotado, que está satisfeito com a salvação. Eu não, eu quero um lugar de honra. Eu quero posição de glória. Se eu tenho o direito, e Deus me dá esse direito de viver isso, para que eu vou perder 70, 80 anos da minha vida aqui, comparado com 1 milênio com Deus? Misericórdia. Eu quero reinar com Ele. E queria desafiar você, nesses 21 dias, jejuar conosco. Primeiro, por pessoas. Segundo, pelos seus alvos. E terceiro, para você destruir toda a obra do inferno que está impedindo o seu crescimento no propósito. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero louvar a música com você. Vamos cantar música, eu vou construir. Eu quero que nesse jejum você construa uma conexão nunca vista na sua vida. Nesse jejum você vai conectar-se com a igreja, com o corpo de Cristo e vencer, e vencer, e vencer em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Digno dessa